Amém. Boa noite. Não, o que é isso? Vamos lá, mais uma vez. Boa noite. Agora sim. Adolescente, né? Tem que ter uma, né? Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Clara, eu tenho 23 anos. Sou casada com o João Paulo. É muito chique, eu não falava isso, mas ele é meu marido. Agora eu tenho um marido. Diferente, né? Eu me sinto uma senhora quando eu falo marido. Eu ainda acho estranho. Mas é isso aí. Eu faço parte lá do Movimento Céu na Terra. Quantos aqui conhecem o Céu na Terra? Muito legal, né, gente? Quando eu cheguei no Céu na Terra, o Céu na Terra era uma célula na estação de metrô. Tinham poucas pessoas, né? Tinha umas 30 pessoas no máximo. E as coisas tomaram a proporção que a gente vive hoje para a glória de Deus. Deus tem feito muitas coisas em Brasília, nas nações, através da Escola 2414. Nós estamos engajados na área de missões também. E evangelismo, né, urbano. Então, eu fico muito grata e muito feliz em fazer parte, principalmente, especialmente como mulher. O João vai falar um pouco mais disso. Mas como mulher no sentido de poder viver o reino também e conhecer mais de Deus, sobre tudo que Ele é e tudo que o amor de Deus nos ensina. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre dependência emocional, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão assim, de ser dependente das pessoas, até onde é saudável esse lugar de dependência. O que Deus nos criou para viver, afinal. Como é que funciona esse fluxo saudável em relacionamentos? Como você pode amar a pessoa que está do seu lado de uma forma saudável? Como você pode amar o seu namorado de uma forma louvável? Como? Vamos entender aqui como é que funciona. Eu vou trazer basicamente uma narrativa para vocês. Então, ela vai ter um começo, um meio e um fim. Então, eu preciso que você fique comigo. Amém? Pode ser que eu fale algumas palavras aleatórias no meio da minha pregação para saber se você está comigo, entendendo o que eu estou falando, tá bom? Eu usei esse truque na minha mentoria e deu muito certo, porque as pessoas ficavam mais atentas ainda para entender o que estava sendo dito. Então, vamos lá. O pecado estragou e afetou o seu relacionamento com Deus, amém? Você sabe disso, tanto é que nós aceitamos a Jesus, nós confessamos a Cristo melhor, nós temos a dimensão do poder de Jesus, porque Jesus restabelece a nossa comunhão com Deus, Ele nos faz aceito novamente, Ele nos faz redimidos, Ele ressignifica a nossa vida, a nossa história, a forma que nós enxergamos a Deus e como Deus nos enxerga, porque a partir do momento que estamos em Cristo, Ele vê o sangue do Filho em nós. Ele não nos vê. Então, é muito impactante você ver os efeitos que a cruz de Jesus gerou verticalmente. Então, de maneira vertical, a cruz de Cristo trouxe um impacto na nossa comunhão com Deus. Só que tem outra coisa que o pecado feriu e tocou drasticamente. Foram os relacionamentos verticais. Verticais. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim, o pecado... horizontais, desculpa. João me corrigiu, é verdade. Horizontais, gente. Então, os relacionamentos horizontais, eles foram tocados pelo pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim, o pecado estragou a nossa relação. O pecado dificulta o nosso relacionamento. Existe um pecado entre nós. Vamos lá. Então, você vai partir desse lugar também. O pecado também gerou um abismo nas relações humanas. O pecado gerou um vácuo e uma grande problemática quando a gente vai se relacionar com pessoas. É difícil se relacionar. Não foi só com Deus, o pecado trouxe esse atrito. A primeira coisa que acontece depois que o pecado entra no mundo, de acordo com o relato bíblico, é uma briga entre Adão, Eva e até a serpente. Adão e Eva, eles brigam ali na hora, falam, a culpa é sua, não, a culpa é dela, a culpa é da serpente. Então começa uma grande discussão ali, e o pecado trouxe essa desarmonia.
Então, nós temos vários problemas em relacionamento. Nós sentimos raiva de pessoas. Nós sentimos, às vezes, mágoas. Às vezes, nós temos problemas de impaciência nos relacionamentos. Alguns aqui têm preguiça de se relacionar. Você fica, ai, Clara, que preguiça de fulano. Por vezes, você se sente um pouco fadigada de certos relacionamentos. Fala, nossa, me sobrecarrega demais me relacionar com fulano. Aí você entra em um namoro e você descobre um nível mais difícil ainda de relacionamento, não é verdade? Para quem namora, né? Quem namora sabe. Você vai lidando com mais dificuldades à medida que você se relaciona mais com pessoas. E o que a gente vai tratar aqui? A dependência emocional, ela é um fruto. É um fruto do pecado. É um fruto de várias coisas que existem dentro de um relacionamento. A dependência emocional, ela tem um peso pecaminoso. Ela tem uma vertente ali da carência, uma vertente ali do egoísmo, uma vertente ali da ingratidão, uma vertente ali da idolatria. Então, a dependência emocional, ela é pesada. E quando você trata as raízes estragadas, nós podemos lidar e entender como iremos combater a dependência emocional. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, brevemente, de uma forma bem prática. Como a gente destrincha e a gente consegue vencer, entendendo as raízes da dependência emocional, o que precisa ser restabelecido, vencido e identificado. Amém? Então, a gente vai começar, primeiramente, por uma coisa que gera muito a dependência emocional nos relacionamentos, que é a famosa, a temida, chamada idolatria. Idolatria. O que seria, né, a idolatria, como a idolatria funciona e por que ela tem uma relação com a dependência emocional? Idolatria é tudo aquilo que deixa de ser bom e se torna essencial para a sua existência. Tudo aquilo que é saudável, mas se torna vital para você existir. Às vezes, aquilo que é errado mesmo e você toma como um alicerce da sua vida. Existe um alicerce inconsciente no seu coração que faz você se mover todos os dias da sua vida. Existe alguma coisa que te dá gasolina, que te dá esperança. Por isso que é tão impactante quando nós nascemos de novo. Quando nós vivemos a partir do reino de Deus. Quando nós nos tornamos filhos de Deus. Porque a gente passa a ter uma motivação correta, a gente passa a descobrir a fonte correta, uma gasolina certeira para os nossos dias e para a nossa vida. Agora tudo faz sentido, tudo se fez novo. Mas ao longo da jornada com Cristo, nós somos tentados a trocar esse fundamento e colocar outras coisas como fundamento da nossa vida, como fundamento da nossa existência, como alicerce da nossa jornada com Deus. A gente começa a cambalear ali e falar, nossa, talvez eu acrescente alguma coisa a Cristo para ser essencial na minha vida. Então você começa a pensar, de repente, dentro do seu namoro, nossa, eu nunca vou poder viver sem ele. Gente, como é que eu vou terminar isso aqui? Se eu terminar esse namoro, eu me perco. Eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais o que eu penso, eu não sei mais o que eu gosto. Nossa, eu preciso que fulana de tal me responda. Nossa, ela não me dá atenção devida, não me responde como eu queria. Nossa, ela não se importa comigo, ela não sai, sabe? Eu não tenho a atenção que eu mereço nesse relacionamento. E como qualquer ídolo, todo ídolo requer um sacrifício. Você lembra dos profetas de Baal sacrificando ali naquele momento? Em diversos momentos do Antigo Testamento você vê deuses pedindo sacrifícios. Paulo, quando ele estava ali com os gregos, ele fala disso, eles faziam sacrifícios, né? O tempo todo a gente vê na palavra de Deus a questão dos deuses e o sacrifício. Nas tribos indígenas exige uma construção histórica de deuses que exigem sacrifícios. E se você passar a ter um Deus no seu relacionamento, e esse relacionamento é um Deus na sua vida, ele vai exigir sacrifícios. Então, por exemplo, se você idolatra o dinheiro, qual sacrifício o dinheiro vai te pedir? Exemplos. Trabalha mais. Trabalha mais.
Guarda dinheiro. Não ajuda ninguém. Guarda. Outra coisa, o sacrifício que o dinheiro pode pedir. O dinheiro pode pedir o quê? Queira mais ambição. Não só isso. Não, você pode ganhar mais. Aí ele começa a exigir sacrifícios. Aí você começa a idolatrar o seu namoro. O que ele vai te pedir? Eu quero mais atenção. Eu quero mais tempo com ele. Eu quero que ele faça mais sacrifícios por mim. Eu quero declarações de amor igual eu vi nos filmes que eu aprendi a minha vida toda. Eu quero que ele siga todas as minhas expectativas e as minhas listas de desejos mais profundos. Tem um monte de mulher aqui rindo, tá? Eu tô vendo. Hein? Eu quero. E aí você começa a falar, eu quero. Por quê? Porque você está servindo um Deus. Então, está exigindo um monte de sacrifício seu. Aí, com os seus amigos, você começa a ser uma pessoa pesada. Porque você fica, ela tem que se importar comigo, ela tem que me dar mais atenção, ela tem que me tratar de uma forma exclusiva, na qual as minhas outras amigas e os meus outros relacionamentos não são tratados. Você começa a estabelecer um senso de exclusividade que você mesma criou nos seus relacionamentos. Então você começa a cobrar a outra pessoa e geralmente a outra pessoa fica como? Cansada. Eu não aguento mais. Então nós temos uma pessoa desesperada, geralmente na dependência emocional, e uma pessoa extremamente cansada porque ela nunca vai conseguir te satisfazer. E é isso que a idolatria mente. A idolatria ela te diz que existe uma outra forma de satisfação que não seja o Senhor. E você começa a criar uma outra fonte de satisfação que não existe. Então a idolatria começa a te oprimir. Porque você vai tentando, inconscientemente, construir esse lugar de satisfação em pessoas. Você projeta na criação o Criador. Você projeta na criação aquilo que só o Criador pode fazer por você. Então, no fundo, a sua insatisfação nos seus relacionamentos, gerados pela dependência emocional, são, na verdade, uma expectativa que era para ser colocada em Deus e você colocou em pessoas. A verdade é que o seu amigo não é Deus. A verdade é que seu grupo de amigos não são como o Senhor. A sua namorada não é um Deus na sua vida. A verdade é que você pode viver sem ela. A verdade é que você pode perder todos os seus amigos e ficar ali como Jó, somente com o Senhor. A verdade é que você pode ser colocado em um lugar que a única coisa que você tem é o Senhor Jesus Cristo. Porque Salmos 23 diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Sendo assim, aquilo que você não tem, você não precisa. Eu preciso disso nos meus relacionamentos. Não. Biblicamente falando, Deus é um bom pastor. Então, se você realmente precisasse disso nos seus relacionamentos, você teria tudo aquilo que você tanto reivindica. Outra coisa que a idolatria faz em nossos corações, o segundo ponto, é o egoísmo. Repete comigo, o egoísmo. A dependência emocional, na mentoria eu falo que ela faz o egoísmo é o filho da dependência emocional. Ele é o filho. Por que a dependência emocional vai fazer no seu relacionamento? Nos seus relacionamentos interpessoais. Você só está preocupada com você. É o que eu preciso receber. É o que eu preciso ganhar. É o que eu preciso. Então você é o centro do relacionamento. Você vive em um lugar que você não pensa em sacrificar. Você não pensa em se doar. Você não pensa em se entregar. Você não pensa em viver o Evangelho e viver o amor ao próximo na qual Jesus te orientou a viver. Não dá espaço. Não dá espaço para você pensar no outro porque você está ocupado demais olhando para você. E a única coisa que nos capacita a olhar para o outro é quando nós estamos amando o Senhor sobre todas as coisas. Você não vai ter força por si só. Então você vai ficar presa em um lugar de egoísmo, que é o que a dependência emocional gera. E o que acontece basicamente na dinâmica do egoísmo? Eu gosto de trazer o texto de João 15. João 15 fala que
Nós somos os ramos e ele é a videira, amém? Então, aqueles que estão enxertados na videira, eles dão muito fruto. Eles multiplicam em qualidade e em quantidade. Então, se você está em Cristo, você vai dar frutos. Você vai dar muitos frutos. Só que o que acontece? Você já viu o pé de manga comer a manga que ele dá? Eu nunca vi. A videira comer a uva que ela dá, que ela produz? Não. O pé de, sei lá, laranjeira comer a laranja que ela dá? Não. Porque você nunca dá frutos para você mesmo. Você dá frutos para o outro. Então, no fundo, a nossa mentalidade nos relacionamentos tem que ser de entrega, não de receber. Porque Cristo nos chama a um lugar de produzir frutos para o outro, de se entregar ao outro, de frutificar para o outro, para o reino, sendo tudo para a glória de Deus. Então eu começo a me mover como uma discípula de Jesus nos meus relacionamentos, priorizando frutificar em prol do outro, não em receber do outro. E quando a gente fica muito ocupada em se doar, em se entregar, em amar, você não para perceber o quanto você recebe. Você não consegue calcular. Porque o seu coração está com a mentalidade de discípulo, de receber. Então a pergunta que eu quero te fazer é: o quanto você tem amado as pessoas que estão ao seu redor? Porque a dependência emocional só faz você se importar em ser amada. Em ser amado. E o caminho de Cristo nos ensina a amar. Você já percebeu que Jesus nunca falou seja amada? Não tem nenhuma passagem estipulando na palavra de Deus esse lugar de receber. Porque na dinâmica do reino de Deus, olha como isso é incrível. Se eu estou ocupada amando você, alguém vai estar ocupado me entregando amor. Então a gente entra num ciclo que quando todo mundo dá, todo mundo recebe. E a dependência emocional faz você pensar somente em receber. Então quando a gente entrar em um fluxo de todo mundo dá, todo mundo vai receber. E assim nós poderemos manifestar o amor de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Isso é uma evidência às pessoas que são satisfeitas em Cristo Jesus. Eu queria ler uma passagem que é muito boa para essa aplicação, que está lá em Gálatas. Abre comigo, em Gálatas 5, rapidinho. Gálatas 5, você vai ler comigo o versículo 13. Gálatas 5:13 diz assim. Gálatas 5:13. Isso. Gálatas 5:13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Olha que incrível. Então Paulo fala, olha, no lugar de vocês darem lugar à carne, vocês focarem nos desejos e nos egoísmos do seu coração, sirvam uns aos outros em amor. A melhor forma de lutar contra o pecado é amando uns aos outros. Quem tem tempo para amar não encontra tempo para pecar. Paulo estava falando basicamente isso. Quando você encontra tempo para servir, amar as pessoas que estão ao seu redor, você não vai ter tempo para dar lugar à dependência emocional. Você não vai encontrar tempo. É isso que a gente tem que praticar, esse lugar do amor. O segundo ponto é o egoísmo. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre a ingratidão. Repita comigo, a ingratidão. A ingratidão, ou melhor, o DNA da alegria é a gratidão. Pessoas mais alegres são as pessoas mais gratas. São as pessoas satisfeitas. São pessoas contentes. Pessoas que não têm muito tempo para focar naquilo que está ruim nos relacionamentos. Porque elas estão gratas demais pela boa porção que existe no relacionamento. Só que a dependência emocional, ela vai cativar o seu coração em um lugar de ingratidão. Você não vai conseguir perceber aquilo que você tem recebido. Você não vai conseguir perceber o que as pessoas têm feito por você.
Você não vai conseguir perceber o amor de Deus no lugar onde você está. Porque você vai estar ingrata demais. Você vai estar fechada demais. Você perde, por exemplo, temos comunhões, vários momentos de comunhão aqui entre vocês, mas você não vai por quê? Porque meu amigo não vai. Eu não vou sozinha. Eu não vou sem ele. Não, minha amiga não vai. Você começa a perder coisas que são motivos para você estar grata, para você celebrar, para você conhecer mais do coração de Deus manifesto na vida do outro. Então você começa a perder oportunidades no reino de Deus porque você está ingrata, com o coração fechado, olhando somente para você, por aquilo que você achou que tinha que receber, por aquilo que você achou que tinha que ganhar no seu relacionamento. E você perde. Você perde. Você é a pessoa que mais sai perdendo nessa relação. Então, se você quer exercer a gratidão, porque a gratidão ela é um exercício. Repita comigo, exercício. A gratidão é igual um músculo, você precisa exercitar ela naturalmente. Diariamente, melhor dizendo. Tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e eles passaram uma lista para um determinado grupo de pessoas perguntando pelo que eles eram gratos. E chegou à conclusão que 99% das razões pela qual essas pessoas eram gratas eram por coisas materiais, por coisas palpáveis. Então elas eram gratas pelo filho, pelo casamento, pelo carro, pela promoção no emprego, pela saúde. Então, coisas visíveis, materiais e passageiras eram a razão de gatilho na mente dessas pessoas para elas serem gratas. Só que aí, biblicamente parando para analisar e você ver a razão pela qual gera em nós uma gratidão linear, que independente da estação que você vai estar vivendo, independente do tempo que você vai estar seguindo na sua vida, quando você cultiva uma gratidão por coisas eternas, o seu coração fica blindado contra qualquer ofensa que você pode viver na sua vida. Clara, como assim? Eu estou falando de bênçãos espirituais. Fala comigo, bênçãos espirituais. Em Efésios 1, o apóstolo Paulo fala que Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Nós somos ricos em Cristo Jesus. Nós temos paz, uma paz que excede todo entendimento. Nós vivemos em um reino a qual nós vivemos justiça, alegria abundante. Nós temos um lugar de um amor e uma fonte inesgotável de satisfação. Nós temos infinitas bênçãos espirituais. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E quanto mais consciente você é pelas bênçãos eternas, nós temos uma eternidade com o Pai, nós temos uma vida eterna que é conhecê-lo. E à medida que você é consciente sobre bênçãos eternas, o seu coração fica blindado contra qualquer coisa que é passageira. C.S. Lewis fala que nada que é eterno merece a sua afeição. Isso é muito forte. Nada que é eterno merece a sua afeição. E quanto mais você é consciente sobre coisas eternas, as coisas passageiras não te ofendem. Você não vai conseguir se ofender com uma mensagem não respondida, com um convite que não te chamaram para sair. Todo mundo foi, você viu lá no story, só faltou você. Você não vai conseguir se ofender porque você não é correspondida da medida que você esperava ser correspondido em um relacionamento. Você não vai, ficar melancólico porque você não se sente tão incluído como você gostaria no meio que você está. Porque você não vai ter espaço para dependência emocional, porque a sua mente vai estar blindada da consciência das bênçãos espirituais que são eternas. Então você pode celebrar a cruz, a filiação, a paternidade, a redenção, todas as verdades que a cruz de Cristo nos traz com autoridade, com braveza. Isso contamina tanto o seu coração que você vai ficar alegre sempre. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses ali, em Filipenses 4, que eles se alegrem sempre. Ele estava dentro de uma cadeia. O
que faz alguém em cárcere falar para os irmãos se alegrarem? Uma certeza de que existia uma alegria maior. Então, seu coração e as suas emoções precisam estar cativadas e cultivadas em um lugar eterno. Um exercício para você combater a dependência emocional na prática. Como você vai combater? Abre sua Bíblia comigo em Filipenses 4, versículo 8. Primeira coisa, você precisa ser amiga das suas fraquezas, ok? Fala bem assim, eu vou ser amiga, eu vou ser amigo das minhas fraquezas. Você precisa ser íntima delas. Jonas Madureira fala que eu beijo as minhas fraquezas porque elas me levam ao pé da cruz. Então eu preciso saber quais são minhas fraquezas porque elas são ferramentas para o poder de Deus ser aperfeiçoado na minha fraqueza. Então quando eu sei qual é a minha fraqueza, eu posso correr para Deus e falar, Deus, derrama graça, aperfeiçoa o seu poder aqui. É agora, Deus, agora é a sua hora de você me fazer mais forte. Então você precisa saber. E existem vários pensamentos e situações que são gatilhos para a dependência emocional ela crescer dentro do seu coração. Então você vai passar os seus pensamentos em uma peneira, ok? Você vai filtrar os seus pensamentos usando uma passagem da Bíblia que está em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Essa passagem é tão engraçada que eu já deixei de brigar várias vezes com tantas pessoas por causa dessa passagem, porque ela é um filtro para saber se você tem razão ou não. Tá bom? Ela é muito boa. Filipenses 4:8 diz assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, basicamente, você vai dar uma rasteira nos seus pensamentos. E você vai descobrir se esse pensamento que leva você à dependência emocional é verdadeiro ou não. Vamos dar exemplos aqui de pensamentos, ok? Ela ou ele não liga para mim. Ela e ele não me ama. Ela ou ele me ignora, me exclui, não me dá a atenção que eu preciso. Com base em Filipenses 4:8, você vai se perguntar, você vai anotar esses pensamentos, ok? Quando eles aparecerem. Isso é verdadeiro? Aí você vai lembrar de todos os momentos que você viveu com essa pessoa. Não, isso não é verdadeiro. Talvez você fale, não, é verdade sim, beleza. Isso é respeitável? Nossa, não. Esse pensamento é desrespeitoso, ofensivo. Ele não é bom. Isso é justo? Nossa, que pensamento egoísta. Ele pode ser injusto porque eu nem conversei com ele, eu não sei o que a ação dele quis dizer. Será que ele realmente quis me ofender? Será que realmente tudo é sobre mim? Talvez não. Será que isso é puro? Filipenses 4:8 pergunta, tudo que é puro, isso habite na sua mente. Nossa, esse pensamento não é puro. Isso não é amável. Não, esse pensamento não é amável. Esse pensamento é de boa fama. Nossa, péssimo. Esse pensamento não é de boa fama. Nossa, não há nenhuma virtude, nenhum louvor nesse pensamento. Então, esse pensamento não pode estar na minha mente. Então, eu sujeito a minha mente cativa a Cristo. E eu falo, ó minha alma, por que estás abatida? Por que se perturbas dentro de mim? Eu sujeito ao Senhor a minha mente e eu quero pensar com a mente de Deus, porque os pensamentos dele são mais altos e melhores do que o meu. Então, você tem que combater a sua alma e lutar contra a sua mente. Você vai se perguntar, por quê? A dependência emocional faz você resolver as coisas com a força do seu próprio braço. Então, você já chega com a pessoa, você já manda a mensagem, você já bloqueia ele no WhatsApp, você já para de falar com a pessoa, você já se cala, começa a agir de uma forma grosseira. Né? Tem muito isso, principalmente em namoro, em relacionamento. A forma que você briga é como? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Certeza que tá tudo bem? Você tá estranha? Não, não tô estranha. Como é que você
vai resolver a situação assim, gente? Eu não sei, né? Deus derramou um dom sobre os homens de ler pensamentos, coitados. Coitados, eles só não acessaram esse dom até hoje. Não existe. Não existe, gente. Você vai ter que abrir a boca e falar, entendeu? Só que o que acontece? Antes de falar com Deus, em Timóteo fala que Jesus é o nosso mediador, ok? Com Deus. Então, Deus media o relacionamento. Seria muito bom. Eu lembro, era tão ruim brigar com meu pai e com a minha mãe. Quando eu descobri isso, eu pensei, juro. Cara, se tivesse uma pessoa para mediar a minha briga com a minha mãe, eu teria talvez levado menos tapas na minha vida, entende? Teria, porque alguém interviria ali na situação, e não existe, né? Só que, assim como Jesus media o nosso relacionamento com o Pai, Jesus media o seu relacionamento com quem está do seu lado. Então, você tem que se achegar a Jesus e perguntar, Jesus, o que a sua palavra diz sobre essa situação? O que o Senhor pensa sobre isso? Vale a pena mesmo eu ficar brigando por causa disso? Isso é importante mesmo? Isso é verdade? Isso é puro? Isso é de boa fama? Então, você se achega a Jesus. E você vai perceber que talvez muita coisa você não vai nem precisar conversar com essa pessoa. Porque para ali em Jesus mesmo, nem passa de Jesus. Isso Jesus nem aprova. Se você vê as coisas pela qual Jesus discutia, o João vai falar muito disso aqui na palavra dele. As coisas que são importantes para Deus. Você vai ver que essas coisas são tão bobas. E você vai começar a recalcular os seus olhos para aquilo que realmente importa e tem valor. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Eu precisava ser o mais prática assim, possível para você conseguir entender algumas coisas e você conseguir colocar em prática também outras coisas no seu dia a dia. Olha para sua amiga, o seu amigo que está do seu lado, você vai falar bem assim: ei, antes de chegar em você, eu vou contar com Deus. Você não vai ser Deus na minha vida. É isso, estamos juntos. Então vamos lá. Só Deus é essencial, ok? Você não precisa de um relacionamento para te salvar. Se você está esperando o dia que você vai crescer e vai entrar em um relacionamento e ele vai mudar a sua vida, ele não vai mudar a sua vida. Se você está esperando você ter a hora certa para viver um grande amor e aquilo vai resolver os seus problemas, não vai resolver o problema. Ele vai denunciar os problemas que você não está resolvendo agora solteiro. Ele vai revelar coisas que precisam ser ajustadas agora. Então não espere um herói chegar, não espere uma narrativa virar na sua vida e você falar, cara, não, agora foi. Não espere esse dia chegar, porque esse dia já chegou há 2000 anos atrás. Já chegou. Jesus já morreu e já ressuscitou por você. Você não está esperando salvação, você não está esperando uma restauração na sua vida emocional, alguma coisa, alguém que vai fazer alguma coisa por você, porque já fez. Você só precisa viver isso, falar, cara, eu quero viver o evangelho, eu quero ser amigo de Deus, eu quero viver os propósitos que Deus tem para mim. E sabe o que vai acontecer com quem está do seu lado? Vai estar vivendo a mesma coisa com você. É isso que Deus quer. Amém? Coloca a sua mão no seu coração. Quero fazer uma oração por você. Eu quero que você, antes de eu orar por você, eu queria que você tirasse um momento para orar e falar se você talvez se identifique com a idolatria. A palavra de Deus fala sobre a concupiscência da nossa carne. Cada um tem alguma inclinação para alguma coisa. Talvez você se identifique mais com o egoísmo, com a ingratidão, com a idolatria. Dentro do que eu falei aqui, aquilo que você se identifica, talvez até no relacionamento com seus pais. Você fica tão triste por aquilo que o seu pai não faz com você e a sua mãe não faz, que você perde de vista aquilo que eles têm feito por você. Silenciosamente, quando nem os seus olhos veem aquilo que eles estão construindo. Então, agora eu quero que você fale, Senhor, me perdoe, gera um arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de mente. Muda a minha mente, Deus, com a idolatria que eu carrego, com a ingratidão, Deus, que eu tenho carregado no meu coração. Muda a minha mente, Jesus, com tudo isso, Pai, do egoísmo. Tira os meus olhos de mim.
Fala, Deus, faz eu enxergar as necessidades dos meus amigos, a necessidade do meu namorado, da minha namorada. Não deixe eu olhar só para mim. Não deixe eu olhar só por aquilo que eu preciso, Deus. Toca o meu coração com mais amor. Fala assim, me dê mais amor, Senhor. Me dê mais amor por você, pelo próximo. Tira os meus olhos de mim, Senhor Jesus. Tira os meus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu oro, Deus, por todos aqueles, Pai, que estão presos de alguma forma na dependência emocional. Senhor, eu oro para que eles encontrem a Ti em profundidade nessa noite. Eu oro por encontros gloriosos com o Senhor. Eu oro para que o Senhor reivindique os tronos dos corações. Aqueles que Te deixaram, Deus, em segundo lugar. Sabe, tentando encontrar na criatura aquilo que só o Senhor pode dar. Senhor, coloque-se, Pai, no primeiro lugar. Faça tudo novo nos corações, Pai, através deles. Que eles possam provar da dimensão e do poder da sua gloriosa, Pai, obra na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.